Quando a editora Develesca nasceu, eu sabia que eu precisava pensar em formas de segmentar o conteúdo que eu queria oferecer. O primeiro pensamento que eu tive foi o de uma editora que pudesse abraçar todos os tipos de assuntos. Obviamente, a gente quer contar todos os tipos de histórias, mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Quanto mais eu estudei sobre o assunto, mais eu percebi que a segmentação, que o estudo de nichos de mercado seria necessário para que a Develesca saísse do papel. Foi assim que o primeiro selo da Develesca nasceu, o Maria Fumaça. Eu pensei num objeto que pudesse apresentar tanto para o escritor quanto para o leitor a melhor forma de contar uma história sobre viagem, intercâmbio e turismo. Quando eu pensei no selo Maria Fumaça, eu queria que muitas histórias que eu gostaria de ter lido antes e que eu gostaria de ler agora se transformassem em realidade. Meu nome é Denis, sou fundador e editor da editora Develesca e criador também do selo Maria Fumaça. A editora Develesca começou lá atrás, como eu contei no vídeo anterior, em 2013, num bate-papo que eu tive com minha avó sobre a possibilidade de realizar um intercâmbio, e quando tudo isso aconteceu 3 anos depois, eu precisava contar essa história. Foi por meio de relatos de viagem no meu blog pessoal que eu montei os primeiros esboços do primeiro livro que eu não sabia que estava para acontecer. Em 2018, em março de 2018, quando eu descobri a autopublicação, fui atrás de todos esses relatos, compilei, montei, ajustei, corrigi, tirei o que tinha que ser tirado e acrescentei muito mais coisas em relação ao processo de intercâmbio que eu gostaria que as pessoas soubessem e que eu não encontrei essas informações na época que eu estava planejando o meu. Então eu quis mais do que dicas de viagem, eu quis mais do que dicas de turismo, eu quis mais do que dicas de estudo, eu quis mostrar como é a sensação de estar no intercâmbio e contar como eu me senti. Tem dica? Tem dica, tem tudo isso que eu falei, mas também tem a experiência por meio de relatos de viagem. Foi assim que eu montei o meu primeiro livro e lancei de forma independente em 2018 e há mais ou menos cerca de 1 ano estou trabalhando no processo da segunda edição do Descubra Londres. Você pode ver ele aqui. O Descubra Londres está já pronto para ser lançado, estou trabalhando no lançamento dele e ele é a inauguração tanto de todos os livros da editora Develesca quanto do selo Maria Fumaça. Por que eu montei esse selo? A primeira coisa que eu preciso deixar claro é que quando a gente pensa em relato de viagem, não quer necessariamente que encontrar uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, para a Oceania, para a Ásia, para a África. Não quer. Quando a gente pensa nisso, eu não quero deixar claro que precisa ser uma viagem longa, precisa ser uma viagem distante, precisa ser uma viagem estapafúrdia. Não é nada disso. Quando a gente procura por esse tipo de literatura, e agora eu falo como público-alvo, a gente está em busca de sensações e experiências, e isso conta cada vez mais. Na época que eu escrevi o livro, e principalmente na época que eu estava planejando o intercâmbio, eu não encontrei muito conteúdo relacionado, muito conteúdo principalmente amador. Hoje em dia, felizmente, tem muito vídeo, muito texto, muito podcast, tem muita coisa boa rolando sobre viagem, turismo e intercâmbio. Mas eu gostaria de que mais pessoas fizessem esse tipo de conteúdo se transformar em realidade. E o meu trabalho com a Develesca e com o selo Maria Fumaça é fazer com que essas pessoas entendam que as suas histórias podem ser transformadas em um livro. É muito importante a gente ter em mente que quando a gente escreve um livro, a gente não pode seguir por 2 caminhos. E esses 2 caminhos são terríveis. O primeiro deles é a autossabotagem, é seguir pelo pensamento da síndrome do impostor e tudo que está relacionado a isso, que faz com que a gente não acredite na nossa própria escrita. E aí entra a segunda parte, que é achar que nós somos bons demais. Então, assim, são caminhos terríveis. Nós nunca somos tão bons quanto imaginamos no nosso melhor momento de ego, e muito menos somos tão ruins quanto muita coisa que já foi publicada.
E tem alguma coisa de errado nisso? Absolutamente nada. Só que as pessoas que publicaram, as pessoas que foram publicadas, mesmo que sejam coisas que nós não gostamos, e aí entra uma subjetividade enorme, são pessoas que tiveram a coragem de dar o passo adiante. Isso é o que eu busco com a editora Develesca, isso é o que eu busco abrindo o selo Maria Fumaça, como meu primeiro selo, como o primeiro selo que quer contar relatos de viagens de intercâmbio, muita coisa relacionada a turismo, porque eu acho que falta esse tipo de literatura. Acho não, eu tenho certeza, porque eu continuo pesquisando sobre isso, e eu sei que hoje tem muita coisa muito interessante, já li muito livro bom, mas ainda falta mais, sabe? Por que não contar uma história, por exemplo, da viagem que você fez na época da escola para Porto Seguro? Por que não colocar isso, trazer essa memória à tona? Por que não eternizar sua memória? Por que não contar uma viagem que você fez com a sua família? Ou que você fez sozinho? Ou que você fez, enfim, foi para a Argentina, foi para aqui, para América do Sul, fez uma viagem de carro, de ônibus, de avião, de helicóptero, de barco, deu tudo errado, deu tudo certo. Transformar isso em uma experiência que outras pessoas possam se interessar também é o melhor caminho para a gente entender que esse tipo de literatura pode existir mais. Eu preciso deixar uma coisa muito clara. Quando a gente pensa num selo como é o Maria Fumaça, e é o que a gente pensou na Develesca desde o início, e a gente escolheu justamente o símbolo da Maria Fumaça, porque são em viagens de trens, simbolicamente, que tudo pode acontecer ou absolutamente nada. A diferença está em quem faz essa viagem e como ela enxerga e como ela toma atitudes. Então a gente pode brincar desde o Expresso de Hogwarts, que vai para a escola todos os anos e que na época do Harry Potter tudo aconteceu. A gente pode pensar no assassinato do Expresso Oriente, da Agatha Christie. Tem muita coisa, muita coisa. E isso eu estou ilustrando apenas o que o símbolo do Maria Fumaça significa dentro da editora Develesca como selo editorial. Então, quando eu trabalhei na segmentação de conteúdo e fiz questão de construir cada um dos selos, e no momento apenas o selo Maria Fumaça está no ar, mas cada um dos selos da Develesca, eu pensei justamente que, ao invés de abraçar tudo, eu pudesse segmentar e nichar o conteúdo para que as pessoas possam entender que, seja como leitor, seja como escritor, elas possam alcançar os objetivos da escrita e os objetivos de leitura de forma muito mais prática. Quando eu escrevi o Descubra Londres, eu pensei na experiência que a pessoa poderia ter em Londres, sendo também um sonho da vida dela, e não apenas uma viagem, sabe? Foi um sonho de vida que eu realizei. Foi um sonho para a vida. E eu quis fazer isso na segunda edição, que já está pronta, dessa vez trabalhando de forma muito mais profissional, que aí está o papel da editora, que aí está o papel do selo, no projeto editorial. Então eu trabalhei no formato do livro, trabalhei muito mais na capa do livro, no objetivo da capa, no objetivo mercadológico dessa capa, trabalhei no conteúdo, melhorei, corrigi, trabalhei nas fotos que eu queria inserir no intercâmbio, para que as pessoas que sejam o público desse livro, que as pessoas que são o público desse livro, entendam que essa experiência foi a realização de um sonho para mim e que também pode ser a realização de um sonho para elas. Só que o livro Descubra Londres, ele faz parte de uma coleção dentro do selo Maria Fumaça. Então, quando eu falo do selo Maria Fumaça como um selo de turismo, viagem e intercâmbio, eu abro um leque de opções muito grande em relação ao que dá para fazer. Nós podemos escrever sobre um carnaval em Caraguatatuba como um livro de memórias. Podemos escrever como um livro focado na experiência de um adolescente, enfim. Nós podemos escrever um livro focado nas mudanças com o passar dos anos na cidade de Caraguatatuba e como foi tudo mais estruturado ou não. Entendeu como é amplo? Isso faz parte porque nós estamos dentro de um selo que fala sobre turismo, viagem e intercâmbio. É claro que eu vou contar a história de Caraguá focada na viagem que eu tive, por exemplo. Isso é apenas um exemplo para ilustrar.
mas eu posso falar de alguma coisa que aconteceu, desde que o propósito do selo Maria Fumaça esteja nele. Agora, quando eu falo da coleção Descubra, são relatos de viagem com dicas, com experiências, com o que não fazer e o que aproveitar de melhor em cidades específicas. Então, se eu quiser transformar Descubra Caraguatatuba, por exemplo, em um livro da coleção Descubra do selo Maria Fumaça, da editora Develhesca, eu posso transformar isso a fim de mostrar para as pessoas que querem conhecer a cidade de Caraguá, mas que ainda não tiveram coragem. Ou eu posso simplesmente eternizar as minhas memórias de uma viagem que eu fiz nessa cidade. Entendeu como é amplo? Entendeu como tem muito assunto a ser tratado? Eu falei apenas de uma cidade, mas são experiências. É como eu falei, você pode falar da sua viagem de carro que você fez pelo país, ou da viagem de ônibus que você fez atravessando o país ou atravessando para outro país, ou falar sim de quando você conheceu outros países também, outras cidades de outros lugares do mundo. Tudo isso está dentro do selo Maria Fumaça. Por isso, hoje eu apresento o selo Maria Fumaça, eu apresento um pouco mais da editora Develhesca e eu te convido a conversar comigo caso você sinta que tenha algo a ser contado em relação a uma viagem que fez, alguma experiência de turismo, algum intercâmbio que fez em qualquer lugar do mundo. Se você sente que a sua experiência pode ser eternizada no formato de um livro, se a gente pode contar essa história junto, você pode conversar comigo, porque o selo Maria Fumaça está oficialmente inaugurado e esse é o assunto principal desse vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo contando um pouquinho mais sobre a segunda edição do Descubra Londres, e aí você vai entender um pouco melhor sobre como o selo Maria Fumaça, sobre como a coleção Descubra Londres e sobre como a editora Develhesca funcionam em conjunto e como elas podem funcionar com você. Muito obrigado e até a próxima.